O Senado rejeitou flexibilizar as regras das campanhas e o projeto sobre o fundo eleitoral agora volta à Câmara. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o líder do Cidadania na Câmara, deputado Daniel Coelho. Bom dia, deputado. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos da Jovem Pan, aos ouvintes. É um prazer a gente poder estar participando do programa. Nós é que agradecemos. O deputado, depois de muitas críticas, a grande pergunta que se faz, será que existe algum clima para continuar se discutindo essas mudanças agora na Câmara? Olha, eu espero que não. Nós tivemos na primeira votação na Câmara, o Cidadania todo votou contrário e foram poucos votos, não chegamos a 100 votos contrários, somando aí alguns outros partidos e votos individuais também, dissidentes de suas bancadas. Mas o recado que veio do Senado, eu acho que dificulta realmente você avançar naquela lei dos partidos, que além de ter muitos absurdos, estava muito mal redigida. Foi uma peça que foi construída no plenário, como usamos no ditado popular, realmente escrita nas coxas, e era um texto que só faria atrapalhar, diminuir transparência. E ainda fica a dúvida, porque a maneira, inclusive, como o Senado aprova o fundo eleitoral sem valor, nos deixa sem saber de fato o que quer esse acordo que foi feito dentro do Senado. Então, ainda há muita insegurança, mesmo na parte do texto que permanece, que é uma parte que autoriza o fundo eleitoral sem dizer que valor terá esse fundo. E a gente sabe como acontece lá na frente a votação do orçamento, que é onde esse fundo será estabelecido. O orçamento é sempre a votação do último dia útil do ano, votação que sempre acontece na madrugada, onde dificilmente você tem destaque, você tem voto dissidente. Então, fica ainda o receio da tentativa de aumentar o valor do fundo eleitoral através do orçamento, já que ele saiu em branco do Senado. Deputado, bom dia, aqui é o Bruno Garchag. Deputado... Bom dia, Bruno. O senhor está aí no dia a dia na Câmara, o senhor acha possível que depois de toda a pressão da sociedade contrária a essa excrescência dessa proposta, depois do Senado ter se recusado a chancelar essa proposta e passou a responsabilidade de volta da Câmara dos Deputados, o senhor acredita que haverá uma maioria de deputados que reinsira esses pontos e vote favorável a essa proposta? Olha, eu não consigo responder com precisão, Bruno. Ontem à noite estiveram reunidos diversos líderes. É evidente que nós não fomos convidados para a reunião, exatamente para fazer essa avaliação, como também a avaliação do que está em julgamento hoje, que é a chamada Lei da Mordaça, tentando impedir os auditores fiscais de denunciarem ao Ministério Público, à Polícia Federal, quando identificam uma movimentação que dá o indício de crime sendo cometido, seja o crime de corrupção, seja o crime de tráfico de drogas, o crime organizado, ou seja, a cada dia, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência, onde a Câmara, teoricamente, ganhou uma certa credibilidade com a sociedade, mas de lá para cá foram uma sequência de ações que foram tomadas pela Câmara que estão indo de encontro, que estão enfrentando a opinião pública e o bom senso. Nós tivemos a votação da lei do abuso da autoridade, que passou qualquer limite, uma aprovação de uma lei sobre fake news, colocando cadeia para quem compartilha uma notícia falsa, vem a lei dos partidos. Então fazem 30 dias que a Câmara está num caminho equivocado, ignorando a opinião pública. Nós esperamos que após essa votação do Senado haja um bom senso e que eles retornem a normalidade, né? Esse apelo que nós estamos fazendo aos demais partidos, às demais lideranças, e a gente espera, começando por hoje, essa sinalização. Essa votação da Lei da Mordaça, que pode acontecer hoje à noite, é uma sinalização péssima. Você proibir um auditor fiscal de fazer a denúncia quando ele vê que tem um crime cometido, é a sinalização de um ambiente na Câmara de ignorar a sociedade. Então, eu não me surpreendo se houver a tentativa do retorno daqueles itens que foram retirados no Senado. Mas vamos lutar, evidentemente, para que esses itens não voltem, como também há a sequência dessas outras votações, abuso de autoridade, que deve vir em forma de veto, de todos esses assuntos que a Câmara está jogando mais para dentro para o seu corporativismo do que para o eleitor, para a sociedade e para o Brasil. Deputado, como o senhor mesmo disse, o seu Partido Cidadania não foi convidado para essa reunião, mas o senhor certamente teve informação a respeito da reação
desses parlamentares que votaram a favor dessa excrescência. Eu queria saber exatamente isso. Qual foi a reação desses deputados depois que o Senado resolveu retirar toda essa parte que foi apoiada por eles e votada por eles? Eu acho que houve, primeira sensação de surpresa. Não se esperava que o Senado fosse nesse caminho, até porque no Senado existem vários dirigentes partidários, presidentes de partido, que tinham participado do acordo junto com os deputados na Câmara para aprovar o projeto. Então, houve um sentimento ali de surpresa, até de descumprimento daquilo que alguns senadores tinham dito aos deputados. Agora, a gente tem que considerar o cenário do Senado. O Senado teve uma renovação mais real e mais profunda do que a da Câmara dos Deputados. Enquanto a Câmara teve um índice alto de renovação, mas quando a gente observa nas práticas a renovação não foi tão grande, o Senado realmente tem uma bancada mais independente e menos dependente, menos vinculada ao que se chama hoje de centrão. Então tem mais senador votando com sua consciência do que com esse blocão do meio, que é uma coisa extremamente presente na Câmara, mesmo após o processo de renovação. Então, esse sentimento inicialmente foi de realmente grande surpresa. Ninguém estava esperando esse tipo de reação e confesso que eu estava me sentindo, inclusive, derrotado, sem chance de retornar a esse debate, porque achava realmente que o Senado poderia chancelar, se não na totalidade, mas na grande maioria, aquilo que foi aprovado na Câmara. Deputado, para encerrar nossa entrevista, o senhor mencionou no início dessa entrevista o fundo eleitoral, essa regra que foi aprovada pelo Senado, ela deixa em aberto o valor. E aí pode acontecer de, na calada da noite, na virada da madrugada, os deputados aprovarem lá um valor muito maior do que aquele previsto. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: qual seria a regra mais adequada para se estabelecer agora pela Câmara dos Deputados para se definir, se estabelecer exatamente o valor e não ter nenhuma surpresa futura? O que nós estamos defendendo no Cidadania é o fim do fundo partidário, porque hoje nós temos fundo partidário e fundo eleitoral. E quando foi criado e ampliado o fundo partidário, ele foi ampliado para os partidos pagarem o seu custeio e depois pagarem as campanhas. E na sequência já foi criado o fundo eleitoral. Então já há aí dois fundos que, na nossa opinião, eles são desnecessários. Então seria a extinção do fundo partidário, que os partidos aprendessem a fazer o seu custeio através da arrecadação dos filiados e que você tivesse um fundo eleitoral aprovado em um valor razoável que não ultrapassasse da última eleição, mas considerando essa economia do fim do fundo partidário que funciona em conjunto. Nós sabemos que vários partidos, inclusive, não gastam fundo partidário, tem um custeio muito baixo, economizam junto esse dinheiro para somá-lo ao fundo eleitoral e transformar a eleição em uma eleição talvez até mais ou tão cara como eram as eleições no período do financiamento privado. Então, seria o teto do que foi gasto na última eleição e a eliminação do fundo partidário que continua a ser pago todos os meses, mesmo em anos que não tem eleição, a proposta que considero ideal para a gente ter um equilíbrio e uma busca da diminuição dos custos de campanha. A Câmara, o Congresso, o Senado não estão discutindo a diminuição dos custos de campanha, eles estão discutindo o aumento do valor a ser gasto nas campanhas. Nenhuma regra entrou em debate que possa impedir os custos exagerados em campanha, que possa coibir práticas que nós sabemos que são caras e que, na verdade, não ajudam no convencimento do eleitor, porque não estão no centro da divulgação de propostas, e sim naquela estrutura de gente na rua, de material, apenas elevando o custo de quem quer divulgar suas ideias. Então, a Câmara e o Congresso continuam equivocados em não discutir a diminuição dos gastos, que é aumentar o fundo ao invés de diminuir gastos. Deputado Daniel Coelho, líder do Cidadania na Câmara Parlamentar de Pernambuco, participou aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.